Meus amados irmãos e irmãs, alunos da ETAD e FAETAD, eu vos saúdo com uma docíssima paz do Senhor. Pela graça de Deus, iniciamos neste momento o estudo da disciplina, a Epístola aos Hebreus. De início, agradeço a Deus, ao pastor Terry Johnson e ao pastor Gunnar Berg pelo convite para cooperar nessa disciplina que, aliás, estudei pela primeira vez aqui na ETAD há 41 anos passados. Permita-me revelar minha apreciação especial por esta disciplina, por essa epístola. Quando eu vim para a escola dominical aos 10 anos de idade, no primeiro semestre de 1974, o primeiro texto áureo que decorei foi o versículo 12, do capítulo 9, que diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Prestar minha simples cooperação nesta disciplina é para mim um privilégio, pois, tendo em vista que o autor desse manual de estudo, o pastor Carlos Gibbs, foi quem me batizou em águas em 1978, bem como foi meu professor de grego no Instituto Bíblico de Campinas em 1986. Portanto, agradeço de coração a oportunidade de cooperar com os irmãos nesse estudo. Mas, meus irmãos, eu gostaria de fazer breves considerações iniciais. Aliás, vou me deter rapidamente nessa introdução, justamente porque quero destinar mais tempo para o comentário dos textos, nos quais, com certeza, abordaremos temas desta introdução. Outro sim, essas primeiras duas lições serão um pouco mais longas, pelo que, de antemão, peço aos irmãos que sejam pacientes. Contudo, tentei sintetizar ao máximo as considerações sobre cada tema. A primeira observação a ser feita é que a Epístola aos Hebreus faz parte da quarta divisão do Novo Testamento, chamada de Epístolas Gerais, que é um grupo de 8 cartas que vão de Hebreus a Judas, e que recebem essa classificação por não serem destinadas a indivíduos nem a igrejas em particular, mas a grupos indeterminados. Essa epístola, no entanto, é estudada à parte em virtude de sua dimensão. Assim, ao estudar esta carta, precisamos entender que ela faz parte dessa classificação, que foi adotada pela igreja primitiva nos primeiros séculos da nossa era. A segunda observação necessária é quanto à sua importância. Na introdução ao nosso manual de estudo, o pastor Carlos Gibbs nos diz que, abre aspas, dado a sua preciosidade histórica e doutrinária, a Epístola aos Hebreus se reveste de uma importância singular. De fato, para o leitor superficial das Escrituras, muitas das suas doutrinas são de difícil assimilação, caso não tenha um prévio conhecimento da mensagem dessa epístola e de sua importância. Fecha aspas. Ainda na introdução do nosso manual de estudo, o pastor Carlos Gibbs nos diz que, abre aspas, a principal contribuição que a Epístola aos Hebreus prevê no contexto geral das Escrituras consiste no fato de ela servir de elo entre o Antigo e o Novo Testamento. De fato, seu objetivo é explicar a revelação de Cristo e, ao mesmo tempo, mostrar como a nova aliança veio por intermédio de Jesus Cristo. A Epístola aos Hebreus também responde a perguntas como: quando foi abolido o antigo sistema de sacrifícios para dar lugar ao perfeito, único e último sacrifício, o sacrifício de Cristo? Quando foi abolido o sacerdócio humano para dar lugar ao sacerdócio perfeito e infindável de Cristo? Para respondermos a estes questionamentos, quero aconselhar aos irmãos que, ao estudarem esta epístola, o façam juntamente com o livro de Êxodo e principalmente com o livro de Levítico, pois Hebreus explica Levítico, de forma que é impossível estudar essas duas escrituras separadamente. Nosso manual de estudo ainda registra nessa introdução que declaramos àqueles que procuram minimizar a Epístola aos Hebreus
sob a alegação de que ela se destina apenas a incentivar os crentes fracos, que ela serve para muito mais do que isto, pois está repleta de mensagens em torno da nossa inabalável posição em Cristo. Ela mostra como Deus, nosso Pai, quer que tenhamos uma vida espiritual de firme perseverança, mediante o exercício de uma fé sadia. Portanto, estudemos essa epístola sob a perspectiva divina e, ao mesmo tempo, auxiliados pelo Espírito Santo, o único que pode transformar os seus ensinos no dia a dia da nossa vida prática. Fecha aspas. Terceira observação introdutória que eu gostaria de fazer é que Hebreus é um dos escritos, se não o escrito mais profundo do Novo Testamento. Muito porque o grego utilizado nesta carta é bastante superior que a da maioria do Novo Testamento. O pastor Antônio Gilberto da Silva, de saudosa abençoada memória, sempre nos dizia em suas aulas que a leitura de Hebreus exige o auxílio de um léxico da língua grega ao lado, em virtude do alto nível do grego utilizado pelo autor dessa epístola. O comentário bíblico Brodmann diz tratar-se de uma obra-prima da prosa cristã do primeiro século e contém o grego mais puro e mais belo do Novo Testamento. As cadências rítmicas e as maravilhosas erupções de pura eloquência têm ganho para o autor o título de o Isaías do Novo Testamento. Para sustentar o seu argumento, Clemente de Alexandria se valia da semelhança entre o grego de Hebreus e o do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Na introdução deste livro temos 3 imagens que nos ajudam a entender com maior clareza a epístola aos Hebreus. A primeira introdução apresenta um quadro da epístola aos Hebreus, que contém as 5 divisões da epístola. A segunda ilustração traz um panorama da epístola aos Hebreus, cujo tema é a superioridade de Cristo em relação aos elementos anteriores da revelação divina para a nação de Israel. A terceira ilustração, na qual eu gostaria de me deter um pouquinho, é uma imagem da planta do tabernáculo, suas divisões e seus móveis. Na sequência, temos o sumário, ou o esboço da epístola, e ele é muito importante para a assimilação do conteúdo a ser estudado. Na introdução à epístola aos Hebreus, da lição número 1, nós vamos então nos deter nessa introdução e diríamos que, para melhor entendermos o que o Espírito Santo deseja nos ensinar através dessa epístola, é necessário que conheçamos um pouco da história e da época em que ela foi escrita, e para que possamos nos familiarizar com os aspectos históricos, torna-se indispensável perguntarmos: quem escreveu essa epístola? Para quem foi escrita? Por que foi escrita? Quando foi escrita? Assim, meus irmãos, depois de termos já feito 3 observações preliminares, outras breves considerações introdutórias necessárias para o estudo dessa epístola são: a primeira observação, então, dessa introdução. Em primeiro lugar, devemos considerar que a chave para a compreensão desta carta neotestamentária se encontra no simbolismo do antigo tabernáculo, mas principalmente em uma nova ordem do sacerdócio em Cristo. A pessoa e o sacerdócio de Cristo são as colunas centrais da verdade cristã. Meus irmãos, a carta aos Hebreus é uma explicação de todo o plano redentor de Deus e sua execução e consumação em Cristo, como o sacrifício perfeito que Deus havia anunciado desde o momento em que o homem caiu, predito em todas as Escrituras do Antigo Testamento, do Pentateuco, e mais especificamente pelo tabernáculo, inclusive também pelos profetas. Segunda observação necessária nessa introdução é em relação ao tratamento ou citação deste conteúdo,
que não deve ser mencionado ou citado como livro, mas como epístola ou carta. Mas, irmão Márcio, não é um livro? Não, é uma carta, uma epístola. Livro é livro, carta é carta. São substantivos diferentes. Assim como nós não chamamos um veículo de casa, nem uma casa de veículo. Carta ou epístola não é a mesma coisa que livro. Carta é carta, livro é livro. Então não confunda. Quando o irmão ou a irmã for ensinar ou pregar, enfim, cite essa escritura como epístola ou como carta. É lastimável constatar em nossos cultos como os irmãos fazem citações bíblicas erradas. Assim, se os irmãos quiserem mencionar corretamente, citem Hebreus como carta ou epístola e não como livro. A terceira e última observação nessa introdução é quanto à compreensão da mensagem unificada da carta. Embora tenhamos que utilizar alguns pontos isolados para esclarecer algumas questões relevantes do nosso estudo, essa epístola deve ser entendida como um todo, como uma mensagem unificada e não em partes isoladas, visto que o uso de versículos isolados do texto pode levar o estudante a uma má compreensão ou a compreensão nenhuma. Assim, é importantíssimo que o irmão ou a irmã considere a carta com o seu início, meio e fim, lembrando que o autor buscou empregar uma continuidade coerente à obra. No texto número 1, o tema da epístola aos Hebreus. Meus irmãos, Hebreus, bem como em todas as demais escrituras do Novo Testamento, deve ser entendido como seu contexto histórico, pelo seu contexto histórico, ainda que isso ocorra até certo ponto como produto de inferências. No entanto, em certo sentido, a mensagem de Hebreus transcende sua própria situação histórica. Tal mensagem possui aplicação universal e pertinência contínua perante todas as gerações de cristãos, sejam quais forem os seus contextos culturais. O tema central de Hebreus, desde o início até o final, é a superioridade de Cristo. Mas alguém apresenta o tema como a incomparável superioridade e inegabilidade de Cristo, o cumprimento da antiga aliança, o estabelecimento da nova aliança, o significado universal da fé cristã, deve ocupar sempre posição central, para que as pessoas encontrem um cristianismo genuíno. No entanto, mais ainda do que isto, esta carta, com seu rico conteúdo teológico, é ao mesmo tempo maravilhosamente prática. Folheando suas páginas, os crentes de todas as eras podem aprender a jornada da fé e os imensos recursos disponíveis a todos, mediante a obra consumada e perfeita de Cristo. Portanto, este primeiro texto da lição, ou da lição 1, é, na realidade, um resumo da obra salvífica de Cristo, em seus aspectos gerais, em 3 etapas, abrangendo o passado e o presente, tendo como base a revelação divina aos homens, exposta nos 4 primeiros versículos do capítulo 1 desta epístola, nos quais o autor resume a obra de Cristo, apresentando-a como nosso advogado, que exerce um tríplice ministério de intercessão nos seguintes aspectos. Primeiro, no passado, o intercessor que desceu do céu, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A humanidade se encontrava em um estado de total condenação, em virtude do pecado, como se expressa o apóstolo Paulo, escrevendo sua epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 26, dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesse capítulo 3, Paulo apresenta ou acrescenta que todos se desviaram. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Desde o início, Deus se revelou aos seres humanos caídos, demonstrando-lhes seu amor, sua graça e, através de figuras, o sacrifício eterno que deveria ser realizado no tempo certo.
Em segundo lugar, no presente, o intercessor que está junto ao trono do Pai e o intercessor que permanece junto ao trono do Pai. Em relação ao intercessor que desceu do céu, em primeiro lugar, os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes ou pelo sumo sacerdote na antiga aliança eram apenas figuras e tipos do sacrifício perfeito que seria efetuado pelo bendito Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que se oferecesse a si mesmo, mesmo em nosso lugar, para nos salvar, e aceito por Deus, razão pela qual aqueles sacrifícios não tinham nenhum poder de purificação de pecados. Na lei levítica, o ofertante de sacrifícios perante o Senhor era purificá-lo, não porque o sacrifício tivesse esse poder, mas pela fé demonstrada em Deus, manifestando a esperança em um sacrifício vindouro, conforme as promessas divinas, feitas desde a queda do homem no pecado. No capítulo 10, no versículo 4, o escritor de Hebreus diz que, abre aspas, é impossível que o sangue de touros e bodes seja capaz de tirar pecados, fecha aspas. Assim, os sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento não tinham poder de salvar a ninguém, mas aqueles que eram salvos mediante a fé nas profecias concernentes do sacrifício futuro de um Messias vindouro, e que se cumpriu na pessoa do bendito Filho de Deus, da cruz do Calvário. Só há um meio de salvação, não há outro. É o sacrifício de Jesus, que demonstrou definitivamente a graça de Deus a todo aquele que nele crê. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos na fé em um Messias que haveria de vir, e nós somos salvos do Messias que já veio. A encarnação do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, tomando forma humana, foi o cumprimento das promessas de Deus, feitas desde a queda, e desta forma tornou-se o último e perfeito sacrifício pelos pecados. Em seu livro, Orton Whaley diz que, abre aspas, vimos que o primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus trata da majestade do Filho de Deus, quer no seu estado antigo, quer nas suas relações pessoais com o Pai. Além disso, vê-se que o Filho é maior do que os anjos em dignidade e poder, mesmo no estado encarnado ou intercessório. O escritor da epístola considera agora outro aspecto de Cristo, não a sua divindade, mas a sua humanidade, como o Filho do homem em relação ao mundo dos homens. Fecha aspas. Nosso manual de estudo encerra este raciocínio dizendo que a humanidade dessa época podia ser comparada a um homem moribundo que caíra num poço de onde jamais poderia sair, a menos que alguém descesse ao fundo e o retirasse dali. Cristo tornou-se esse homem pleno de misericórdia, desceu ao mais profundo abismo deste mundo pecaminoso, tornando-se não apenas o nosso Salvador, Ele mesmo se fez a nossa salvação total, cumprindo-se assim, plenamente, o que disse o profeta Isaías, capítulo 12, versículo 2. O Senhor se tornou a minha salvação. A parte dele não haveria escape para nós, sentenciados que estávamos ao juízo e à perdição eterna. Em relação ao intercessor que está junto ao trono do Pai, nós precisamos compreender que o sumo sacerdote no Antigo Testamento, segundo a descrição do escritor dessa epístola, capítulo 5, versículo 1, era um homem tomado dentre os homens, constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Este homem era, portanto, meus irmãos, alguém responsável por toda a liturgia do culto a Deus. Primeiro o tabernáculo e depois no templo construído por Salomão. Era um homem constituído por Deus como representante dos interesses divinos junto à nação de Israel. Embora fosse alguém escolhido por Deus, era humano como qualquer outro homem e, portanto, portador da natureza pecaminosa, sujeito ao pecado.
razão pela qual, antes de oferecer sacrifícios por outra pessoa ou pela nação, tinha que oferecer sacrifícios por si, em virtude de seus próprios pecados. Diferentemente, o Senhor Jesus Cristo, encarnado, porém, pela virtude do Espírito Santo, isto é, não trazendo em si a culpa do pecado, embora estivesse sujeito a pecar, uma vez que se fez homem pela sua obediência ao Pai, venceu o pecado e o maior inimigo do ser humano, a morte. Os escritores hebreus dão um absoluto destaque à vitória de Jesus sobre o pecado e na condição de sumo sacerdote dos bens futuros. Ele não tinha qualquer necessidade de oferecer sacrifício por si mesmo. No capítulo 7, versículo 26, o escritor afirma: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Quanto ao intercessor que permanece junto ao trono do Pai, nós sabemos que os sacrifícios levíticos, embora fossem oferecidos diariamente pelos indivíduos e anualmente pela nação, eram imperfeitos, a razão pela qual não proviam perdão permanente. Isto implica que os sacerdotes também não poderiam se tornar permanentes, sendo, pois, provisórios, foram substituídos pelo sacrifício perfeito que Jesus consumou na cruz do Calvário. Consumado seu sacrifício singular e perfeito por todos os homens, Jesus sentou-se à destra de Deus, o Pai, e ali permanece, onde também intercede por nós continuamente. Segundo Orton Wiley, abre aspas, convém que se entenda que a exaltação e autoridade de Cristo foram concedidas a ele como recompensa por sua humilhação. Em sua natureza divina, o Filho não poderia ser exaltado, porque já era infinitamente superior em majestade, glória e poder. Por outro lado, se o nosso mediador não fosse divino, não poderia assim ter participado da glória e do reinado divinos. A elevação de Cristo, portanto, ao trono do poder soberano, à destra do Pai, só pôde referir-se ao que se chamou reinado intercessório, pois é descrito como resultado de seu sacrifício expiatório. Tendo feito expiação, assentou-se. A respeito da afirmativa, assentou-se à direita da majestade nas alturas, disse Herbert: nunca e em parte alguma as Escrituras aplicam esta expressão primeira, assentou-se, para denotar aquela forma de governo do mundo em que o Logos, ou o Filho Eterno, exerceu como eternamente pré-existente. O assentar-se à direita de Deus, antes denota em todas as passagens apenas aquela participação na majestade, no domínio e na glória divinos, aos quais o Messias foi exaltado depois de consumada a sua obra. Portanto, é no tempo que essa participação é consequentemente exercida por ele como o Filho do Homem glorificado, sob a categoria de tempo. Já no Salmo 110, versículo 1, onde primeiro aparece a expressão, aplica-se ao futuro, ao segundo Davi, exaltado em um tempo futuro. Herbert, Biblical Commentary, página 27, fecha aspas. Meus irmãos, em meio ao mundo tão conturbado, é glorioso ter a certeza de que temos um intercessor, um advogado sentado em seu trono, mas pronto a nos ouvir em qualquer momento e em qualquer caso, em qualquer circunstância. Glória a Jesus. No texto número 2, onde passaremos a apreciar, ou qual passaremos a apreciar, tem como título, Primeiros Leitores da Epístola aos Hebreus. Os destinatários, meus irmãos, confesso que o fator destinatários aos quais essa carta foi escrita é realmente uma questão muito difícil. Geralmente, a visão tradicional é que a Epístola aos Hebreus foi escrita para os cristãos judeus na Palestina. Logo na introdução desta página, o pastor Carlos Gibbs diz que, abre aspas,
Divinamente inspirada, a Epístola aos Hebreus foi destinada em primeira mão a um grupo de pessoas, no caso, os cristãos hebreus dispersos por todos os recantos do Império Romano. É importante que façamos algumas considerações a esse respeito, por ser um fator de suma relevância para a compreensão desta epístola, pois ela não traz referências dos seus primeiros leitores, nem afirma se eram judeus. Na verdade, há muitas opiniões divergentes e por isso quero apresentar algumas delas que os irmãos certamente encontrarão nos livros teológicos. Em primeiro lugar, precisamos considerar que o título aos Hebreus foi utilizado pela primeira vez pelos pais da igreja, Clemente e Tertuliano, bem como pelos professores da escola de catequistas em Alexandria, no Egito, no final do II século. Porém, este fato por si só não pode concluir que Hebreus tenha possuído esse título desde a sua redação. Há comentaristas que defendem que o título a Hebreus, constante nos manuscritos do Novo Testamento, evidencia que a carta foi escrita a judeus cristãos helenistas da diáspora, justamente porque o título que encabeça a carta é antigo. Em segundo lugar, algumas referências na carta nos dão algumas pistas. Notem os irmãos que o texto do capítulo 1, versículo 1 diz: aos pais pelos profetas. E do capítulo 2, versículo 16 diz: a descendência de Abraão. Se constituem evidências de que eram judeus, vistos serem elementos de vital importância para um leitor hebreu. Tanto a exortação do capítulo 5, versículos 11 a 14, quanto a saudação no final da carta que diz: saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, Hebreus 13, versículos 7 e 24, parece supor que o escritor se dirigiu a um determinado grupo de fiéis de uma comunidade cristã, não incluindo os dirigentes, isto é, os líderes da comunidade. Também a tradição da igreja primitiva enxergou as várias menções que a carta faz a temas do Antigo Testamento, inclusive em forma de midras, como possibilidade de seus primeiros leitores serem judeus, considerando também que alguns textos de estilo rabínico da carta seriam próprios a um leitor judeu. Lembrando que midras é a explicação da liturgia do sacerdócio levítico e do santuário do tabernáculo pertencentes à antiga lei mosaica, que foram cumpridos em Cristo. Em terceiro lugar, há também um viés muito comentado nos meios acadêmicos a respeito do material acerca de Melquisedeque, derivado dos rolos do Mar Morto. Este material reavivou o interesse da comunidade cristã em examinar novamente a carta aos Hebreus, propiciando também alguns indícios para se identificar os destinatários originais desse documento. Com base nisto, o professor de Antigo Testamento de Auburn, James Sanders, passou a crer que essas pessoas tinham alguma afinidade com a seita dos essênios, refugiados na comunidade de Qumran. Mas esse documento assume uma nova e enorme vitalidade quando considerado como sendo dirigido, pelo menos em parte, à nova comunidade cristã, aos convertidos dentre os essênios, que ainda estavam se apegando tenazmente às doutrinas essênias, recusando-se a avançar para uma fé cristã madura. O escritor Fine Kummel disse que, abre aspas, segundo estudiosos, o mundo intelectual de Qumran influenciou Hebreus, ou pelo menos que Hebreus é um apelo para ex-membros da seita dos essênios, residentes em Qumran, cujas tendências eram similares às do autor, fecha aspas. Porém, os eruditos estão divididos com respeito à importância do material proveniente de Qumran em relação a Hebreus. Por exemplo,
o escritor Coppens demonstrou convincentemente que os paralelos entre Hebreus e o mundo intelectual de Qumran não são aparentes. Pelo contrário, a linguagem característica de Qumran não tem analogia em Hebreus. Em quarto lugar, há outros comentaristas que tentaram localizar os destinatários entre os judeus cristãos da Palestina ou de Roma ou em outras cidades nas quais existiam comunidades judaico-cristãs, como por exemplo em Éfeso, Tessalônica e Alexandria. Em quinto lugar, também foi ventilada a hipótese de os destinatários da carta serem judeus cristãos no seio de uma comunidade gentílico-cristã da Itália. Mas isso não pode ser, pois as palavras de saudação, os da Itália vos saúdam, que o apóstolo dirige à comunidade, depõem contra essa hipótese. Em sexto lugar, meus irmãos, houve uma teoria que a carta teria sido dirigida a judeus cristãos de origem sacerdotal, conforme Atos capítulo 6, versículo 7, que tiveram de abandonar Jerusalém e fixaram residência em Antioquia, a metrópole do Oriente. Mas também não temos como comprovar essa questão com segurança. Em sétimo lugar, alguns comentaristas afirmam que dificilmente Hebreus foi dirigida a fiéis da igreja originária de Jerusalém ou das comunidades judaicas, porque os judeus cristãos em Jerusalém viveram por longo tempo como testemunhas dos começos, e esse fato discorda de Hebreus capítulo 2, versículo 3, que declara que aquele escritor não pertencia à primeira geração de crentes. Além disso, os judeus cristãos da Palestina possuíam um conhecimento vivo do culto no templo em Jerusalém. Considerando ainda que somente no ano de 66, ou seja, pouco tempo antes da destruição do templo, foi que os primeiros crentes de Jerusalém emigraram para a cidade de Pela, uma antiga cidade no noroeste da Jordânia, atualmente um sítio arqueológico. Será que o objetivo inicial da carta era dirigir-se somente a um grupo formado em parte por judeus cristãos de uma comunidade gentílico-cristã? Em todo caso, as palavras do apóstolo, conforme o capítulo 10, versículos 19 a seguir, e capítulo 12, versículo 1 a seguir, falam especificamente da situação de uma comunidade bem definida, cuja fundação evidentemente se localiza em um tempo posterior. Os membros da comunidade passaram por aflição e perseguição, porém não pelo martírio. Eu particularmente comungo da opinião do pastor Carlos Gibbs, que a carta aos Hebreus foi destinada a um grupo de crentes sob perseguição religiosa por parte de seus próprios patrícios, os judeus, pois um judeu que abraça o Evangelho pode até mesmo ser expulso de sua própria casa. Texto número 3, o propósito da epístola aos Hebreus. Meus irmãos, o escritor desta carta, cujo nome não sabemos, produziu esta parte da escritura neotestamentária e, pelo conteúdo geral da carta, pode-se delinear uma situação específica de perseguição a um determinado grupo de crentes, cuja identidade nos é desconhecida, mas que sabemos eram judeus e haviam abraçado a mensagem do Evangelho de Cristo. O final do capítulo 10 nos informa que esses irmãos haviam passado por uma situação difícil, a ponto de, como veremos na lição número 3, serem expostos como elemento de espetáculo em um teatro. Tiveram seus bens confiscados, tendo sido o próprio autor também preso. Diante das adversidades, esse escritor se dirige àqueles irmãos com o propósito de, na condição de mensagem apostólica nitidamente destacada, incentivá-los a perseverarem na fé, não obstante estarem sofrendo momentos de adversidades. É de conhecimento comum que o propósito da Epístola aos Hebreus é firmar os cristãos judeus
em sua fé e protegê-los contra um retorno apóstata ao judaísmo. O escritor Sampson, em seu comentário, observou que eles estavam particularmente expostos a este perigo. O intuito do autor da Epístola aos Hebreus, contudo, é levado a termo por uma revelação da verdadeira natureza do cristianismo, que ele apresenta como a religião final e perfeita, e o faz não somente por exortação e advertência, embora essas recebam um lugar importante, porém, mais especificamente, por um tratado esplêndido e erudito, em que se detém na glória de Cristo, o Filho, em contraste com os anjos, Moisés e Arão. Nesse ponto também se estabelece, com um notável contraste, a distinção entre a antiga aliança das obras e a nova aliança da fé. Uma das peculiaridades da epístola é a apresentação de Cristo como sacerdote. Verdade não encontrada em nenhuma outra epístola, embora nelas se mencionem suas ministrações sacerdotais. A chave para a compreensão dessa epístola, portanto, é contemplá-la à luz de Cristo, nosso grande e eterno sumo sacerdote. Todas as outras verdades giram em torno desse pensamento. Tão erudito é o tratamento do material dessa epístola, que é frequentemente considerada um tratado sobre o sumo sacerdócio do Salvador. Na interpretação dessa epístola, salientamos os seguintes pontos. Primeiro, o objetivo primordial dela é levar os homens à presença de Deus. Segundo, para que possam permanecer na presença dele, os homens têm que ser santos. A nota dominante da epístola, portanto, é a santidade. E essa experiência pessoal, espiritual, é apresentada sob diferentes aspectos e com terminologia apropriada com relação à pessoa e à obra de Cristo. O terceiro ponto a ser destacado é: o povo de Israel é considerado como símbolo da obra de Cristo, sob a nova aliança. A ênfase, entretanto, não é dada à libertação do jugo do Egito, mas à recusa em entrar em Canaã, sua herança prometida. Por isso, a referência à sua história se confina principalmente à jornada do Egito para Canaã, às suas peregrinações no deserto, ao tabernáculo com seu mobiliário, ao sacerdócio e ao grande dia da expiação. Todos eles interpretados segundo a obra redentora de Cristo. Essa experiência de redenção é apresentada sobre vários aspectos no que se relaciona com Cristo. E em cada um desses aspectos há uma advertência ou exortação apropriada. Assim analisada, a epístola fornece a seguinte terminologia aplicada à experiência. Experiência esta, conhecida por muitas expressões escriturísticas, mas que John Wesley geralmente chamava de a perfeição cristã. Em nenhum outro livro da Bíblia, a natureza e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo são apresentadas de maneira tão abrangente e ao mesmo tempo tão marcante quanto em Hebreus. A peculiaridade é que Hebreus delineia a glória de Jesus Cristo, o eterno sumo sacerdote real, diante do fundo do Antigo Testamento, fazendo-nos entender o verdadeiro sentido e a importância das ordens de culto do Antigo Testamento. Justamente em Hebreus se evidencia, em grande medida, como os cristãos leram e entenderam o Antigo Testamento no tempo dos apóstolos. Feito isso, meus irmãos, vamos apreciar então o texto número 4, o autor e a data da epístola aos Hebreus. O autor, meus irmãos, o nosso manual de estudo inicia afirmando que não se sabe ao certo quem foi o homem que Deus usou para escrever a epístola aos Hebreus. Realmente, não temos em Hebreus
nenhuma indicação direta sobre o autor e os destinatários. Antecipando minha posição definitiva aqui para os irmãos, será a mesma emitida por Orígenes, um dos pais da igreja, que afirmou: só Deus sabe quem realmente escreveu a epístola. Embora Hebreus seja um livro singular dentre todos os escritos do Novo Testamento, na verdade sabemos pouca coisa a respeito de sua origem e seu autor. Precisamos admitir então que as conclusões a que chegarmos a respeito dele só podem ser exploratórias, hipotéticas e nunca definitivas. A verdade dessas conclusões não se baseiam ou se baseia em declarações particulares do livro, examinadas isoladamente da obra. Nem deve ser apreciada apenas por tais declarações. As conclusões mais convincentes são as que explicam melhor o documento como um todo. É muito mais fácil dizer-se quem não escreveu Hebreus do que dizer qualquer coisa de certo a respeito de quem o fez. Se o próprio Orígenes julgou difícil comprovar a identidade do autor de Hebreus no primeiro século, não é provável que tenhamos condições de fazê-lo. É certo que não teremos sucesso nesse aspecto em que até Orígenes falhou. Visto, pois, que não se pode afirmar com certeza o autor da carta, nós nos pomos a especular a respeito da identidade do seu autor, a partir do conteúdo da carta, pois há certas coisas que sabemos a respeito desse autor. Assim faremos algumas considerações sobre a autoria da carta, tomando como exemplo algumas evidências, primeiramente internas e depois externas. Primeira evidência, considerando os detalhes que o autor fornece e as descrições que fez sobre o interior do tabernáculo, como por exemplo em Hebreus 9, versículos 1 a 5, revelam que quem quer que tenha sido o autor, com certeza era judeu e que tinha um conhecimento profundo do judaísmo, da história judaica e da tradução rabínica, sendo capaz de interpretá-la. Era um mestre da Midrash, a exegese das escrituras judaicas, sendo capaz de interpretá-lo sob o aspecto de Cristo, bem como a interpretação da escritura realizada pela sinagoga de Alexandria, mas que não havia estacionado nela, dando-lhe uma nova interpretação a partir de sua experiência pessoal de fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo alguns comentaristas, seu conhecimento do Antigo Testamento era maravilhoso, excepcional. Segunda evidência que extraímos do texto é que o escritor era bem conhecido dos seus primeiros leitores, como se fosse um deles, alguém que teve contato com eles anteriormente, mediante algum tipo de ministério. Como também se evidencia em toda a carta o tremendo interesse do autor pela situação e pelo destino dos seus leitores. Terceira evidência do próprio texto é que, embora o texto não se apresente, o autor não se apresente, ele pode ser identificado como alguém próximo a Timóteo, conforme o capítulo 13, versículo 23, razão pela qual muitos supõem que ele fizesse parte do círculo de amigos do apóstolo Paulo. Quarta evidência textual é que um pressuposto para o apostolado era considerado originalmente ter sido testemunha ocular da vida terrena de Jesus e de sua ressurreição, conforme Atos 21 e 22, ou capítulo 1, versículo 21 e 22. O autor, portanto, não era testemunha ocular da vida terrena de Jesus e de sua ressurreição, e dificilmente não fez parte dos primeiros apóstolos, ou dificilmente fez parte dos primeiros apóstolos, visto que ele não se autodesigna como apóstolo, mas alinha-se na segunda ou terceira geração, porque ele escreve: começou a ser anunciada pelo Senhor, depois foi-nos fielmente transmitida pelos que a ouviram. Esse autor diz que recebeu, porém, a mensagem das testemunhas de Jesus, vindo a crer a partir dessa circunstância.
Note que os apóstolos Paulo, Pedro e João nunca se apresentaram dessa maneira em suas cartas, com vistas à sua própria pessoa e ao ministério apostólico que receberam do Senhor. Mesmo o apóstolo Paulo, embora soubesse de uma tradição por meio do testemunho dos primeiros apóstolos, ele repetidamente se fundamentou no próprio Senhor e, ao contrário do autor de Hebreus, ele sempre se apresentou em todas as cartas mediante indicação de seu nome, em geral como apóstolo. A quinta evidência textual em relação ao suposto estilo helênico da epístola. Quando lemos Hebreus no texto original, a seleção de palavras e a construção das frases chamam a atenção para o fato de que o autor, ele escreve num grego de nível extraordinário. Ele igualmente conhece com precisão a tradução grega do Antigo Testamento, Septuaginta, usando-a com frequência. Com base nisso, alguns comentaristas são induzidos à conclusão que o autor tinha formação helenista, amplamente cultivada na diáspora judaica daquele tempo. Meus irmãos, eu particularmente não vejo nenhum elemento helenista no estilo do autor de Hebreus. Também não vejo a mínima razão para tentar vincular a interpretação referente à tradução, à exegese do filósofo judaico Filo, que ensinou na segunda metade do século I em Alexandria, no Egito, com a formação rabínica do apóstolo Paulo, pois isso não se sustenta, uma vez que ambos partiram de premissas absolutamente diferentes em sua interpretação do Antigo Testamento. A igreja primitiva dos primeiros séculos de sua história dividiu-se em dois grandes centros hermenêuticos ou de interpretação. De um lado, a igreja de Antioquia, na Síria, mantinha uma hermenêutica literal, e de outro, a igreja em Alexandria, no Egito, por influência da filosofia grega, adotou a hermenêutica alegórica. É o caso de Orígenes. Veja que o escritor de Hebreus fala do sacerdócio e do serviço sacrificial do tabernáculo, como, por exemplo, Hebreus 7:27 e 9:4. Mas de forma real, pois este autor utiliza a figura de linguagem da tipologia e não de alegoria, aplicando esses ensinos à vida real daqueles irmãos em Cristo, e não um cristianismo idealizado, como se fazia em Alexandria. Muitos irmãos têm dificuldade em diferenciar tipologia de alegoria e acabam por vincular Hebreus ao sistema alegórico alexandrino, e isso se constitui em erro teológico bastante comprometedor, uma vez que o crente terá uma imagem completamente distorcida, tanto de Hebreus como de Levítico. Diferentemente da alegoria, a tipologia ela não busca interpretações platônicas ou imaginativas. A tipologia vincula o antítipo do Novo Testamento ao tipo do Antigo Testamento, sempre amparada na realidade dos fatos, e não em algo idealizado, como faz a alegoria. Note que são duas linhas hermenêuticas completamente distintas. Um tipo do Antigo Testamento deve ser sempre relacionado a um único antítipo no Novo Testamento. Caso contrário, já não será tipologia, mas alegoria. No caso de Hebreus, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, enquanto tipo, encontra o seu antítipo somente em Cristo, em sua encarnação, sua vida, sua morte e ressurreição. Mas a tendência de muitos dos nossos irmãos, possivelmente por herança missionária escandinava, alimenta uma tendência alegórica muito forte, desprezando as regras hermenêuticas que vinculam o tipo ao seu único antítipo, interpretam ou associam o sacerdote levítico com o obreiro cristão, o pastor. Meus irmãos, estamos tratando de doutrinas de salvação, e aqui não há lugar para alegoria. Pedro classifica os crentes como sacerdócio real, mas não para fins salvíficos. A redenção efetuada no Calvário
é obra exclusiva de Cristo e de mais ninguém. Ele afirmou através do profeta: eu sozinho pisei no lagar. Portanto, quando os irmãos ouvirem que o crente passa pelo tabernáculo, vivenciando todos os seus detalhes, por favor, lembre-se disso. O crente não passa pelo átrio, não passa pelo lugar santo e muito menos pelo lugar santíssimo. Só quem passou pelo tabernáculo foi Arão e aqueles que o sucederam como tipo do Senhor Jesus, como o sumo sacerdote da eternidade. Aquilo tudo era uma tipologia que já se cumpriu em Cristo, como o único que satisfez todos os tipos relevados no Antigo Testamento, ou revelados. A sexta evidência textual refere-se à saudação do capítulo 13, versículo 24. As palavras do final da carta, os da Itália vos saúdam, levaram alguns a supor que o autor tenha pertencido a uma comunidade na Itália. Acredita-se que esses cristãos também fossem um grupo de palestinos que, no ano 70, após a destruição de Jerusalém pelo general romano Tito, foram levados como prisioneiros à Itália. Mas isso não pode ser confirmado com segurança. Nós falaremos sobre isto, ou sobre essa hipótese, ao tratarmos sobre os destinatários. A sétima e última evidência textual é que, embora o autor não mencione o seu nome, nem reclame para si a posição de apóstolo, temos que aceitar, não obstante, que ele era bastante próximo aos apóstolos, visto que Deus o muniu de autoridade para a proclamação e de uma compreensão clara da palavra e do propósito de salvação de Deus. Na página 11 do seu livro, Otton Michael escreve a esse respeito, abre aspas, a palavra do autor desconhecido não é levada menos a sério na igreja que a palavra de Paulo, porque sua autoridade não é de caráter histórico, e sim teológico, fecha aspas. Com base na exortação do capítulo 5, versículos 11 a 14, que o autor apostólico dirige aos fiéis, podemos presumir que ele se considera um dos dirigentes espirituais da comunidade, sobre os quais escreve em Hebreus 13:7, 17 e 24. Assim, segundo o costume do tempo dos primeiros cristãos, nos referimos ao autor como um apóstolo, sendo que o termo não diz respeito aos 12 discípulos, que no sentido estrito formam as testemunhas anteriormente designadas, conforme Atos 10 e 41. Mas também não atribuímos a autoria de Hebreus ao apóstolo Paulo, que ocupava, segundo suas próprias palavras, uma posição singular entre os apóstolos, conforme Romanos, capítulo 1, versículos 1 e 2. O Novo Testamento nos mostra claramente que, ao lado dessas pessoas, Deus convocou para si ainda outras testemunhas, as quais ele utilizou da mesma maneira como instrumentos do Espírito Santo para alicerçar a igreja de Jesus Cristo. 2 Coríntios 8 e 23. Entre eles, conhecemos por nome Barnabé, Tiago, irmão do Senhor, conforme Gálatas 1 e 19, Andrônimo e Júnia, conforme Romanos 16 e 7, que também são designados como apóstolos. A história da formação do cânon informa que, tanto no Oriente como no Ocidente, a carta era contada entre os escritos apostólicos, sem que houvesse uma forma de se concordar em detalhe sobre a autoria. Nas comunidades cristãs do Oriente, o autor aceito era Paulo. Já o cânon muratoriano, Tertuliano, Cipriano, Eusébio e Agostinho, denotam a influência dessas ideias orientais sobre a igreja ocidental. Também é significativo que Hilário de Poitiers, falecido no ano 367, precisamente não cita Hebreus como carta de Paulo, embora a considerasse como apostólica. Nesse exato aspecto, torna-se evidente que, nos primeiros séculos do cristianismo, o conceito do apostolado, além do número dos 12 de Paulo, era conhecido em sentido ampliado. É dessa maneira que gostaríamos que a designação de apóstolo para o autor de Hebreus fosse entendida. Assim, o autor de Hebreus
estava ciente de que sua palavra possui autoridade divina e é aceita pela igreja. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Em relação às probabilidades do autor da carta, sabemos que a tradição eclesiástica não se contentou com o pouco que sabemos sobre o autor, mas podemos considerar algumas suposições que, como o nome revela, são apenas suposições, e nessa questão não poderemos avançar além da afirmativa inicial desse texto, do pai da igreja Orígenes, que disse: mas só Deus sabe quem realmente escreveu a epístola. Os mais antigos manuscritos não mencionam um autor, mas os primeiros sinais da carta aparecem na igreja ocidental quando, em 95 d.C., Clemente de Roma escreveu em sua primeira epístola à igreja de Corinto, capítulo 17, versículo 5, e citou a passagem de Hebreus 3:2 e 11:37, referente à superioridade de Cristo em comparação com os anjos. O pastor de Hermas, datada por Goodspeed em 95 a 100 d.C., também mostra estar familiarizado com essa epístola. Ela não se encontra no cânone muratoriano do final do século II. A primeira suposição é que o mais antigo pai da Igreja Latina, Tertuliano, falecido por volta do ano 215, que diz que havia uma tradição unificada concernente à autoria desse livro, foi por Barnabé. O primeiro motivo seria pelo fato de ele ser levita, e que se enquadraria bem com um profundo conhecimento e interesse do escritor pelo sistema e pela adoração levítica. Tertuliano ainda escreveu que, pois ainda existe um livro escrito por Barnabé aos Hebreus. Então, ele passa a citar o capítulo 6 de Hebreus a respeito da impossibilidade de um segundo arrependimento. Barnabé era natural de Chipre, Alexandrina, quanto à cultura, onde teria sido influenciado pela cultura helenística, tendo excelente domínio da língua grega. Ele presumia, então, que Barnabé tivesse escrito a carta, apoiando-se em outro ponto notável, embora de menor importância, que é a tradução do nome de Barnabé, cujo significado é filho da consolação, que expressa os dons necessários para escrever uma composição notória por seu consolo e encorajamento e comparável à designação da carta aos Hebreus como palavra de exortação, conforme 13:22. A palavra grega paraklesis é a mesma que ambas as passagens utilizam e também poderia ser traduzida por consolação. Barnabé era amigo de Timóteo, companheiro de Paulo, o que pode explicar um sabor paulino em trechos do documentário em pauta. Mas permanece o fato de não termos nenhuma linha que seja reconhecidamente da autoria de Barnabé, pela qual possamos julgar o seu estilo ou pensamento. A hipótese que Barnabé teria sido o autor de Hebreus é admissível, mas ainda vale a pena tentar imaginar se Tertuliano se apoiou em alguma inferência do conteúdo da carta, como aconteceu no Lutero, ou em alguma tradição autêntica a esse respeito. A segunda suposição, que se torna cada vez mais popularizada e defendida em primeiro lugar por Lutero, é que o seu autor foi Apolo, o judeu convertido de Alexandria, descrito em Atos 18:24 como homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Também se diz de Apolo na condição de exímio orador alexandrino e pregador do Evangelho, Atos 18:24, 1 Coríntios 3:4,
com grande veemência refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Atos 18, 28. Tanto os dados biográficos como as habilidades de Apolo concordam com o que sabemos a respeito do autor de Hebreus. Além disso, está claro que este obreiro cristão chamado Apolo havia sido instruído por Priscila e Áquila, devendo ter conhecido a Timóteo também. A única dificuldade diante da hipótese de ter sido Apolo o autor de Hebreus é a falta de um testemunho da antiguidade que lhe dê apoio. Pelo pouco que conhecemos de Apolo, isto só pode se constituir em uma hipótese. Hipótese, aliás, excelente e que não pode ser descartada. Terceira proposta é a do reformador João Calvino, que considerou Clemente, bispo da Igreja de Roma, como possível autor por apresentar quase a mesma linguagem nos mesmos lugares. A quarta proposta é a de Orígenes, falecido no ano 254, que considerava o médico Lucas como possível autor pelas similaridades de estilo e de conteúdo em relação a Atos, de modo especial o discurso de Estevão. Orígenes considerou também a proposta de Clemente de Roma como autor. A quinta suposição é de Adolf von Harnack e Handel Harris, que se apegam à autoria conjunta de Áquila e Priscila, mestres de Apolo. Se Priscila tivesse parte em escrever Hebreus, podemos atribuir a isso a omissão do seu nome ou o anonimato da carta e por ter tutelado Apolo, lembrando a aversão de Paulo ao fato de mulheres serem líderes ou falarem na igreja. O edito de Cláudio, em 49 d.C., fez com que Áquila e Priscila se tornassem refugiados e fossem banidos de sua terra natal. A sexta suposição é a de Clemente de Alexandria, falecido em 211, aluno de Pantaenos e um dos pais da igreja. Seguindo seu mestre, Pantaenos, escrevendo no começo do terceiro século, defendeu a crença de que Paulo teria sido o autor de Hebreus em hebraico ou aramaico e que Lucas o havia traduzido para o grego, pois ele podia facilmente perceber que o grego desse autor era diferente do de Paulo. Para sustentar o seu argumento, ele indicava a semelhança entre o grego de Hebreus e o do Evangelho de Lucas e o do livro de Atos. Clemente explica que Paulo não mencionou o seu nome no começo da epístola, porque não queria suscitar de novo o antagonismo dos judeus contra ele, visto que ele era conhecido como o apóstolo aos gentios. Sétimo lugar, deixei como sétima e última suposição a das igrejas cristãs do Oriente e, após o ano 419, também as do Ocidente, que atribuíram a autoria ao apóstolo Paulo. Aliás, não são poucas as vezes que temos ouvido alguém afirmar a autoria paulina de Hebreus. A designação tradicional e antiga dessa escritura como epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, que se encontra, por exemplo, na página de abertura da carta, na edição corrigida e revisada, fiel ao texto original, da Sociedade Bíblica Trinitariana, não faz parte do documento original, pois é mera opinião da igreja primitiva. Notem, os irmãos, que o título aos Hebreus surgiu pela primeira vez no final do segundo século, com Clemente de Alexandria e Tertuliano. Embora se encontre também no manuscrito mais antigo das cartas paulinas. A autoria paulina de Hebreus, inicialmente, expressou-se na igreja oriental, Alexandria, em fins do segundo século. A primeira reivindicação de autoria paulina veio da igreja oriental de Pantaenos, de Alexandria, em 180 d.C. Alguns comentaristas diminuem o valor do testemunho de Pantaenos, dizendo que ele era demasiadamente zeloso pela igreja oriental. Os alexandrinos eram bons cristãos. Eles desejavam que uma carta de Paulo tivesse sido dirigida pessoalmente a eles.
Quando Pedro escreveu às igrejas da dispersão, na Ásia Menor, para encorajá-las na fidelidade em vista do retorno do Senhor, ele disse: o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, conforme 2 Pedro, ou 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pantaê nos disse que Hebreus é essa carta. Se Hebreus não é essa carta, então ela perdeu-se. Sabemos que algumas das cartas de Paulo realmente se perderam. Irineu, no ano 130 a 200 depois de Cristo, Hipólito, 150 a 222, conheciam a carta, mas negavam que Paulo tivesse escrito. Dentre os que duvidavam da autoria paulina, estava, por exemplo, Orígenes, homem de considerável estatura, que viveu em Alexandria entre 136 e 256 depois de Cristo. Ele escreveu: não foi sem razão que os antigos passaram a nós como sendo de Paulo, mas notou que o estilo não é paulino. Disse que o mais notável é que a carta foi escrita por um discípulo desconhecido de Paulo. Orígenes é o autor da conclusão mais citada e que é frequentemente mal interpretada por ser tirada fora do contexto. Aqui está o que ele realmente disse, abre aspas: se for para eu dar a minha opinião, devo dizer que os pensamentos são do apóstolo, mas a dicção e a fraseologia são de alguém que se lembrava dos ensinos apostólicos e escreveu ao seu bel prazer o que havia sido dito por seu mestre. Portanto, se alguma igreja sustentar que esta epístola é de Paulo, que ela seja elogiada por isso. Não foi sem razão que os antigos a passaram a nós como sendo de Paulo. Porém, quem realmente escreveu esta epístola, Deus o sabe. A declaração de alguns que se foram antes de nós é de que Clemente, bispo dos romanos, escreveu essa epístola, e de outros que Lucas, autor do Evangelho e de Atos, a escreveu. Fecha aspas. Notem os irmãos que, embora negasse a autoria paulina e nem mesmo acreditasse que o apóstolo a tivesse escrito originalmente em hebraico, Orígenes afirmaria que o conteúdo do livro ou da carta era essencialmente paulino. Depois de Orígenes, a autoria paulina de Hebreus permaneceu intacta, sem ser desafiada no Oriente, sendo então inserida imediatamente após Romanos, no meio do Corpus Paulino, ou no Papyrus 46, a cópia em papiros mais antiga desse corpus que sobreviveu até a Era Moderna. Como um todo, a Igreja Oriental aceitava Paulo como o autor dessa carta, e ela foi recebida no seu cânon como tal. Ainda assim, precisa ser lembrado que a comunidade de Alexandria tinha as suas dúvidas concernentes à autoria de Hebreus. Porém, essa suposição foi objeto de divergências na Igreja do Ocidente até fins do século IV e início do século V. No quarto século, Hilário tornou-se o primeiro pai da Igreja Ocidental a dizer que Paulo era o seu autor. Se a congregação de Roma foi a primeira a recebê-la como carta, parece que essa Igreja Ocidental foi a primeira a reconhecê-la como de autoria paulina. É significativo lembrar que na Igreja Ocidental a autoria paulina não foi aceita antes do quarto século. Hebreus não é mencionada no fragmento muratoriano, que é a coleção dos livros do Novo Testamento, feita por Muratori, uma das primeiras coleções das Escrituras, nem nas listas canônicas do tempo de Eusébio, que fez a obra mais notável de crítica do Novo Testamento do período patrístico. Este pai da história eclesiástica diz que o livro era questionado em Roma, porque não fora escrito por Paulo. Da metade do quarto século em diante, o cânon ocidental assimilou o cânon oriental e Hebreus foi incluída, mas foi somente através de Jerônimo e Agostinho, 2 séculos mais tarde, após o ano 419, que a autoria paulina foi aceita na Igreja do Ocidente, mais por causa da forte tradição e conformação vindas da Igreja do Oriente e de considerações canônicas do que por convicções genuínas. No entanto, Agostinho admitiu que aceitava Hebreus como concessão
a opinião oriental. E só no começo do V século foi que um sínodo oficial da Igreja Ocidental teve a coragem de falar das 14 cartas de Paulo, sendo Hebreus a 14ª. Essa conclusão permaneceu solidamente firmada no Ocidente até o período da Reforma, pois o desconforto a respeito dessa obra irrompeu de novo durante a Reforma, quando Erasmo, um dos líderes da Reforma, duvidava da obra em termos literários e, junto com Lutero e Calvino, a desafiaram de novo. Erasmo dizia que Clemente de Roma a escrevera. A sua declaração se baseava nas palavras de Clemente I para a igreja em Corinto, que são evidências ou idênticas às declarações de Hebreus. Lutero duvidava da autoria paulina de Hebreus por razões doutrinárias e foi o primeiro a sugerir que Apolo, o rival amigável de Paulo, e o homem eloquente, que era poderoso nas Escrituras, era o seu autor. Esse ponto de vista é hoje em dia esboçado por um erudito moderno não menos importante do que T. Manson. Calvino sugeriu que Lucas era não meramente o tradutor, mas o escritor de Hebreus. A Igreja Católica Romana persistiu na defesa da autoria paulina até a primeira metade do século XX, mas aos poucos foi deixando de lado essa convicção. Porém, por diversas razões significativas, é difícil aceitar a autoria de Paulo para a carta de Hebreus. A primeira é que, diferentemente de todas as cartas que, sem a menor dúvida, são paulinas, esse texto é anônimo. Além disso, não existem alusões pessoais na carta que nos induzam à conclusão de que Paulo foi o seu autor. Em parte alguma, a experiência pessoal do autor se insere no conteúdo da carta, o que era prática frequente de Paulo. Em segundo lugar, o autor alinha-se pessoalmente entre as cartas que têm apenas um conhecimento indireto do Senhor, capítulo 2, versículo 3, algo que Paulo nega veementemente, como por exemplo, nos seguintes textos, dos quais ele se expressa da seguinte maneira, Gálatas 1 e 2, eu não recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo que o revelou para mim, conforme a linguagem de hoje. 1 Coríntios 9, 2, Paulo diz, não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Então notem, os irmãos, que Paulo não admite ser inferior aos 12 apóstolos, de modo especial pelo fato de essa acusação ter sido lançada reiteradamente. Vamos lá. A terceira razão, conforme se verificara na igreja primitiva, é que o estilo do grego dessa carta, a linguagem mais elegante do Novo Testamento, é diferente de qualquer das cartas de Paulo. É claro que se pode atribuir isto ao emprego de outro amanuense, ainda que isso nos pareça improvável. Em quarto lugar, a razão mais importante, há diferenças consideráveis entre Hebreus e as cartas paulinas. Por exemplo, a cuidadosa sintaxe do autor de Hebreus difere radicalmente da espontaneidade explosiva de Paulo. Paulo era como um riacho que desce a montanha aos borbotões, precipitando-se sobre as rochas, sem ter tempo para uma sintaxe impermeável, ritmo ou insinuações polidas. O estilo de Paulo era de extrema liberdade em matéria de estilo. É quase impossível, psicologicamente, que Paulo tenha escrito Hebreus. Porém, a maior dificuldade em aceitar a autoria de Paulo para a carta de Hebreus reside nas questões teológicas, que são bastante convincentes contra a autoria paulina. Em primeiro lugar, há algumas semelhanças superficiais na cristologia dos dois escritores, isto é, o escritor de Hebreus, seja ele quem for, e Paulo. A pré-existência, a intercessão de Cristo e a expiação e redenção através de sua morte podem evidenciar uma procedência paulina. Porém, são doutrinas expostas de maneira bem diferente
Em Gálatas, Paulo contende que, pela morte de Cristo, fomos redimidos da maldição da lei. Em Romanos, ele enfatiza a redenção do poder da carne. Mas nenhuma dessas ideias é encontrada em Hebreus, uma vez que a mais importante para o autor de Hebreus era o elevado sacerdócio de Cristo, pois nessa carta o objetivo do sacrifício é que possamos nos aproximar de Deus, conforme capítulo 10, versículo 22, algo que está ausente de vez nos escritos de Paulo. Por outro lado, a forte ênfase de Paulo na justificação pela fé não aparece em Hebreus. A ênfase comum de Paulo no caráter redentor da obra de Cristo fica subordinada a outra ênfase em Hebreus. A purificação e a santidade do povo de Deus por Cristo. O conceito de fé também difere de modo marcante. Para Paulo, a fé é prática, sendo uma auto-entrega a Cristo, aos pés da cruz, no poder da ressurreição, enquanto que em Hebreus, a fé é doutrinária, pois é vista como uma convicção da realidade do mundo invisível e como corolário, como resultado da lealdade ao mundo invisível, que se nos torna conhecido em Cristo. Todavia, nada em Hebreus contradiz o ensino de Paulo. Na verdade, há muitas facetas em comum entre Paulo e o autor dessa carta. Essa circunstância levou Orígenes a concluir que, embora a carta em si mesma não fosse de Paulo, grande parte do seu conteúdo tem o caráter paulino. Este fato, aliado à menção de Timóteo, sugere que o autor estivera associado aos círculos de Paulo. A ausência das profundas passagens, como diz Paulo, em Cristo, que compõem o âmago do Evangelho paulino, levou Martinho Lutero a concluir que Hebreus não podia ter sido escrito pelo mesmo homem que escrevera Gálatas. Calvino concorda com Lutero nesse ponto, uma vez que a ênfase em algum Cristo ou em Cristo, notada nas cartas de Paulo, está absolutamente ausente em Hebreus. Assim como a justificação pela fé, a oposição entre fé e obras e a tensão entre a carne e o espírito. Por último, a escatologia do escritor também é muito semelhante à de Paulo. Contudo, a principal preocupação do escritor é com o sacerdócio de Cristo. Nenhuma menção desse assunto é feita nas cartas de Paulo, pelo menos que nós conhecemos. Enquanto a maior ênfase de Paulo é o Cristo ressurreto, Hebreus 13:20, é a única referência específica à ressurreição em todo o documento. A ressurreição de Cristo, mencionada apenas no capítulo 13 e versículo 20, deu ensejo a uma ênfase repetida na exaltação de Cristo à destra de Deus. O referido escritor era mais judaico do que Paulo, por um lado, e mais grego do que Paulo, por outro. Além desse ponto, não podemos prosseguir. A sugestão de Apolo como o escritor tem seus pontos fortes. Contudo, é muito difícil entender por que ninguém antes de Lutero parece ter sugerido essa possibilidade. Seja quem for que tenha escrito Hebreus, era um peregrino na terra. E isso se evidencia nos textos, capítulo 13, que mostram que o escritor possuía um complexo de pessoa deslocada. Hebreus 13:14, por exemplo, diz: porque não temos aqui cidade permanente. Versículo 19, ele diz: e com instância vos exorto a que o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. O uso de muitas metáforas náuticas é ainda maior evidência de um tipo de vida nômade, visto em pelo menos 3 textos. Capítulo 6, versículo 18. Nós os que temos nos refugiado. Capítulo 2, versículo 1. Para que em tempo algum nos desviemos, sejamos levados à deriva para fora do ancoradouro. E capítulo 10, versículo 38. Recuar é um termo técnico que significa recolher as velas. O fato de que não conseguimos identificar o autor não diminui o valor dessa obra. Pelo contrário,
Ela fala positivamente a respeito da riqueza da comunidade cristã primitiva em termos de talento, de cultura. Fala-nos que Paulo não era o único grande mestre da igreja primitiva. Havia um enorme talento expresso através desse escritor, cujo principal interesse parecia encorajar as pessoas temerosas, pertencentes à comunidade cristã, a reterem a sua fé e esperança em Cristo. Meus irmãos, vários outros nomes, todos frutos de especulação, têm sido aventados nessa ou naquela época, a fim de descobrir a identidade do autor de Hebreus. Podemos mencioná-los de modo resumido e acrescentar o principal argumento de apoio a cada um. Em primeiro lugar, Silas, em função da similaridade de estilo entre 1 de Pedro e Hebreus. Em segundo, Epáfras, por causa de expressões similares com Colossenses. Em terceiro lugar, Filipe, porque defende o paulinismo perante os judeus cristãos de Jerusalém. Em quarto lugar, Maria, pois há um toque feminino e uma afinidade com Lucas, capítulos 1 e 2. Esta multiplicidade de candidatos reflete em si mesma a dificuldade em descobrir a identidade do autor. Lembremos que foi Orígenes que, no terceiro século, depois de pesquisar uma lista de possíveis autores, pronunciou essas famosas palavras: Deus sabe, na verdade, quem escreveu esta carta. Esta referência é de Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica. Meus irmãos, não existe nenhuma evidência histórica clara dentro da Epístola aos Hebreus que nos ajude a estabelecer a data exata de sua composição. Todavia, podemos estabelecer os limites prováveis, dizendo que não pode ter sido escrita depois de 95 depois de Cristo, pois a essa época Clemente de Roma já havia citado em sua epístola a Corinto. No caso de admitir-se que ela foi escrita por Paulo, deve ter sido composta antes do ano 67 depois de Cristo, quando provavelmente ele foi martirizado. Timóteo é mencionado no decurso da carta. Portanto, deve ter sido escrita antes de seu martírio, que provavelmente ocorreu durante a perseguição movida por Domiciano nos anos 70 ou 80 do primeiro século. Há uma tradução, contudo, de que Timóteo teve morte natural em Éfeso. Tudo o que podemos dizer com certeza é que a carta foi escrita durante um período de perseguição. Assim mesmo, não é fácil determinar qual o período de perseguição. Várias possibilidades se abrem diante de nós. A perseguição movida por Nero em Roma, em 64 d.C., é uma delas. Se Hebreus foi escrita originalmente para os cristãos de Roma, a perseguição sob Nero se enquadra perfeitamente. Esta data não é possível, entretanto, se, como sugerimos acima, a obra foi primeiramente um sermão para cristãos palestinos e mais tarde enviada como carta a Roma. Porque a perseguição movida por Nero limitou-se a Roma. A dificuldade com a data durante o reinado de Nero é a palavra do escritor, abre aspas, ainda não resististes a teu sangue, combatendo contra o pecado, fecha aspas, capítulo 12, versículo 4. Na perseguição sob Nero, muitos foram mortos, eram até cobertos de piche e incendiados nos jardins de Nero. A época, durante o reinado desse déspota, não é muito satisfatória. Outra escolha pode ser a perseguição no reinado de Domiciano, de 81 d.C., até o fim da década de 90. O problema com essa data é que a suposta perseguição durante o reinado domiciano foi uma tentativa de obrigar o povo à adoração de Domiciano. Não há menção de tal coisa em Hebreus. A perseguição daquelas pessoas parece ter tomado a forma de escárnio por causa da sua crença na segunda vinda de Cristo, conforme se encontra em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda?
Um fator principal a ser considerado no estabelecimento de uma data é a ausência de uma referência à queda de Jerusalém e à destruição do templo de Herodes pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Uma referência a um acontecimento como este teria fortalecido de tal forma os argumentos do escritor em relação à realidade do santuário celestial, em contraposição à natureza nebulosa e material do santuário terreno, que é inconcebível que o autor não tenha comentado tal calamidade. Grande parte da força do seu argumento pode ter sido removida pelo fato de que o escritor de Hebreus não faz referência ao templo. A sua preocupação é o tabernáculo, que era o centro da adoração de Israel antes da chegada a Canaã. O argumento do autor, não temos aqui a cidade permanente, mas buscamos a vindoura, capítulo 3, versículo 14, pode ser considerado uma referência à queda de Jerusalém. Outra data significativa que até aqui tem sido desconhecida ou ignorada na busca de uma data em que Hebreus tenha sido escrita é junho de 68, quando a comunidade de Qumran foi destruída pelos romanos. Visto que alguns dos primeiros ouvintes desse sermão podem ter sido recém-convertidos da seita essênica na comunidade de Qumran. Bem pode ser que eles tenham sofrido perseguição dupla. Primeiro, pode ter sido pela sua essênia, que contendia pela ideia de que só os essênios eram o verdadeiro Israel, a quem a promessa davídica de um Messias fora feita, e a quem o sumo sacerdote, como Melquisedeque, haveria de vir. Depois, quando foram convertidos ao cristianismo, eles enfrentaram não apenas a perseguição das forças militares romanas, que começou por causa da revolta judaica de 66 depois de Cristo, mas também os sofrimentos a eles impostos pelas mãos dos próprios judeus, que estavam tentando desesperadamente reviver os fogos latentes do judaísmo. Isto, combinado com a demora da parousia, estava começando a abater o seu moral de cristãos. As suas mãos estavam enfraquecendo, seus joelhos estavam começando a tremer. Marcos Dodds insiste, baseando-se na passagem, todo sacerdote apresenta-se dia após dia ministrando, capítulo 10, versículo 11, que o templo estava ainda de pé, o que colocaria a data em que Hebreus foi escrita em época anterior a 70. Este corte apega-se à data da perseguição movida por Nero, entre 64 e 67, enquanto Harnack prefere o período da perseguição sob Domiciano, entre 90 e 96 depois de Cristo. Sem dúvida, o enorme prestígio desses eruditos não pode ser negado, porém precisa ser lembrado que eles não tiveram acesso aos rolos do Mar Morto e à luz que esses fizeram jorrar sobre o cristianismo palestino do primeiro século. Para mim, parece mais satisfatório escolher uma data entre 68 e 70 depois de Cristo, quando a comunidade de Qumran foi destruída e havia começado o saque de Jerusalém. Uma pressão maciça era requerida para afogar o entusiasmo fervente da comunidade cristã primitiva. E esses acontecimentos teriam propiciado as pressões que o documento que estamos estudando descreve. Meus irmãos, encerrando, nós temos o texto número 5, que tem como título um esboço da Epístola aos Hebreus. E na condição de esboço, nós não fizemos aqui nenhum comentário. Somente vamos pedir que os irmãos estudem bem este esboço, porque ele é muito importante para a nossa compreensão dessa epístola como um todo. Na primeira parte desse esboço, nós temos o tema. O tema da Epístola aos Hebreus é a superioridade de Cristo. E a seguir, então, nós temos as 5 divisões dessa epístola, conforme feita pelo pastor Carlos Gibbs. Primeira divisão diz o seguinte:
comparação entre a revelação divina dada mediante profetas e anjos e a que foi trazida pessoalmente por Cristo. Essa primeira divisão abrange os capítulos 1 e 2 da Epístola aos Hebreus. A segunda parte está no capítulo 3, versículo 4, ou melhor dizendo, capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4 e versículo 13. Tem como título, essa segunda parte, comparação entre o que Moisés oferecia e o que Cristo oferece. A terceira parte desse esboço diz, comparação entre a ordem sacerdotal de Arão e a de Cristo. A terceira parte abrange o capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 7 e versículo 28. A quarta parte tem como título, comparação entre o Antigo Concerto, o Testamento, com os seus muitos sacrifícios e o Novo Concerto, o Testamento, com um único eterno sacrifício. Esta quarta parte está baseada então no capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 10 e versículo de número 31. E a quinta e última parte, que tem como título a escolha entre o caminho da fé e o caminho das obras. Esta quinta parte, então, abrange o capítulo 10, versículo 32, até o capítulo 13 e versículo 25. Feito isto, nós estamos então encerrando aqui a lição número 1. Vamos fazer um pequeno intervalo para os irmãos tomarem uma água, tomarem um café, descansarem um pouco. E em seguida nós voltamos para a lição de número 2, que tem como título Antecedentes históricos da Epístola aos Hebreus.